Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Êxodo, capítulo 5, a partir do versículo 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, e por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia, no seu dia. Então os filhos de Israel, o povo hebreu, estava recebendo uma carga muito além da que eles poderiam fazer, porque Faraó aumentou a sua tarefa de fazer tijolos e eles não tinham palha, material para construir, para fazer os tijolos. Eles mesmos tinham que trazer o material para preparar os tijolos. E Faraó aumentou, dobrou a carga deles de trabalho e não diminuiu a quantidade de tijolos que ele queria que os filhos de Israel fizessem. Então, eles foram reclamar com Faraó. Então, Faraó disse que eles estavam ociosos e por isso queriam sacrificar o Deus dele, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Continuando a leitura do capítulo 5, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que me enviaste? Porque depois que Moisés retornou ao Egito e junto com Arão foi pedir a Faraó para Faraó liberar o povo hebreu do Egito, então Faraó aumentou o serviço e a carga do povo hebreu. Só que eles não estavam entendendo que Moisés seria o homem que iria tirá-los da escravidão do Egito, que eles estavam sob o jugo de Faraó. E Deus iria usar Moisés para realizar
este grande feito. Mas o povo de Israel, o povo hebreu, não estava entendendo aquele momento. Então eles acharam que por culpa de Moisés e Arão, Faraó estava castigando muito mais eles do que castigava antes. Então agora Moisés vai ao Senhor Deus e diz: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Quer dizer, nem Moisés estava entendendo o agir de Deus. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim e Oade e Jaquim e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Izar e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão
foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu terminei de ler o capítulo 6 do livro de Êxodo. Eu vou sempre incentivar você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Na próxima leitura, você estará ouvindo a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8, quando Deus começa a enviar as pragas para o Egito, por causa da dureza de coração de Faraó, que ele não deixava o povo de Israel sair do Egito. Então, primeiro veio a praga da rã, depois veio a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga na peste dos animais, a praga das úlceras, e assim você vai, a praga da saraiva, a praga dos gafanhotos. Então, se você continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, você vai acompanhar todo esse processo, como foi a saída do povo de Israel do Egito. Foi depois de muita luta, de muito sofrimento, mas Deus prometeu que tiraria aquele povo do Egito, e realmente Deus tirou através do seu servo Moisés. Então, ouça na próxima gravação a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Que você possa, através dessa leitura, entender a palavra de Deus. Talvez você até já conheça tudo que eu estou gravando, você já leu muitas vezes, já ouviu muitas vezes, mas eu sei que tem pessoas que vão ouvir esta leitura, que talvez seja a primeira vez que esteja ouvindo a leitura da palavra de Deus. Embora na internet já tem muitas pessoas gravando a Bíblia, eu sou mais uma, eu estou somando com aqueles que estão cumprindo o ide do Senhor Jesus Cristo, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Está escrito na palavra de Deus. Mas que você seja uma pessoa temente a Deus e receba a palavra, e seja uma pessoa salva por Jesus Cristo.